Mateus capítulo 12, versículo 38. O sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus explicaram: Mestre, queremos ver a tua parte, algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará em 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo, e com esta geração condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sair do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando e habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa, que aceita Jesus e sai do caminho dele. O que acontece no homem? A família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Porém ele respondeu a quem lhe trouxera o aviso: Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus capítulo 13, versículo 1. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que encontrou num barco e se assentou, e todas as multidões estavam em pé na praia. E ele de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os ministérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe é isso concebido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola.
É Deus. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e seja por mim curado. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vê o maligno e arrebata. E o que lhe foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. E este frutifica e produz 100 e 60 e 30 por um. Amém, ó. A parábola do joio. Jesus está explicando tudo. Outra parábola que propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto e pareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai o feixes, para que se queimado mais o trigo recolhei, e no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, e o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se ao seu ramo. A parábola do fermento. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinhas até ficar tudo levedado. Porque Jesus falou por parábola. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia,
para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábola minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, respondendo as multidões, e foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça para ouvir e ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordando de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhe os bons para o cesto, e os ruins deita fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Deus. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhe disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os nas sinagogas de tal sorte que se maravilhavam, e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém. Pai, no nome de Jesus, os ouvintes que ouviu essa parábola, que semeie no seu coração e peça discernimento ao Senhor, no nome de Jesus. E obrigado. Amém.